Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Mais um vídeo de história. Hoje um vídeo curto, porque o tema é simples e não tem muito também o que falar. É sobre os povos bárbaros. Antes de iniciar, você que não é inscrito, dá uma força pro canal aí, tá? Se inscreve, marca o sininho aí pro YouTube te avisar quando entrar vídeos novos. Se gostar do vídeo, deixa o like aí, o gostei, é importante pra gente. E os povos bárbaros, então. Vamos ver o que é isso, afinal. A primeira noção que nós temos que ter é com relação ao termo bárbaro. Então, o que é algo na antiguidade tido como bárbaro? É diferente da visão atual, né? Atual até bárbaro é uma coisa legal, né? Nossa, foi bárbaro o teu show, né? A nota que tu tirasse na prova foi bárbara. Na antiguidade, o termo foi criado pelos gregos e definia o outro, o estrangeiro. Né? Para o grego, bárbaro é quem não era grego. E quem não era grego era inferior. Os romanos, ao dominarem a Grécia, eles vão trazer esse conceito e nessa mesma dimensão. Né? O bárbaro é aquele que era estrangeiro. Os gregos não. Os romanos não consideravam os gregos bárbaros, até porque copiaram tudo que puderam e quiseram da Grécia. Né? E os romanos tinham um trato de inferioridade, aliás, os romanos de superioridade em relação a esses povos bárbaros. Quem era o bárbaro, então? Quem vivia fora das fronteiras romanas, né? No norte da Europa, além do deserto do Saara na África, os povos do deserto eram considerados bárbaros. Enfim, todo aquele que não vivesse junto ao território romano, ao domínio romano, era bárbaro. Né? Os povos do leste europeu, povos asiáticos, enfim. Esses povos bárbaros, a partir da Pax Romana, do imperador Augusto, eles vão ter uma convivência razoável com Roma, né? Porque Roma, eu costumo dizer para meus alunos que Roma é o maior império da humanidade em todos os tempos e dificilmente teremos algo parecido. Ah, professor, mas não dominaram a América, a Oceania, grande parte da África, grande parte da Ásia. Eu sei, mas o mundo que os romanos conheciam, eles dominaram tudo o que quiseram. Até o momento que o império ficou enorme e eles pensaram, então, poxa, vamos segurar. Pax Romana, né? Vamos parar um pouco de atacar, porque a fronteira está muito grande. Não tem como manter esses exércitos em todas essas regiões. Então, eles seguram essas conquistas. Então, quem são estes bárbaros? Até vou pegar minha cola aqui. Cadê a cola? Para não esquecer de nenhum. Os povos germânicos eram os mais famosos deles, né? Os godos, né? Visigodos e ostrogodos. Também suevos, alamanos, jutos, anglos, saxões, deixa eu ver, vândalos, olhar na cola, se não faltou ninguém, burgúndios, érulos e os hunos. Os hunos vão ser muito importantes nesse contexto. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Então, você tem um mapa aí agora para ver onde é que esses povos viviam mais ou menos antes deles invadirem Roma. O fato de ser bárbaro não transforma ele num monstro, num assassino, num cara violento. Não, eram pessoas, eram comunidades. Comunidades pequenas, mas comunidades organizadas, né? Nós vamos falar delas na sequência. Esses caras vão invadir Roma e nós temos que entender que a invasão em Roma vai se dar no momento de fraqueza de Roma. Século IV e século V. 300 e pouco, 400 e pouco da era cristã. Ah, professor, qual é a data bem certinha? Não importa a data bem certinha. Tá? Século IV e século V. Quando tem que ter data bem certinha, eu vou passar para vocês depois. Roma já estava dividida já. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, mais tarde Constantinopla. E esses povos bárbaros
vendo que Roma vai se despedaçando, se terminando, o Império Romano do Ocidente, principalmente, eles começam a invadir. É uma invasão pacífica, né? Porque Roma já nem tem mais esses exércitos. Grande parte do exército romano das fronteiras norte, onde estão esses povos, são já bárbaros, né? Não são romanos. E Roma já não tem mais como pagar esses caras para trabalhar no exército. Então eles acabam invadindo, no bom sentido, adentrando. E o que tinha em Roma? Né? As terras mais férteis, porque sai um pouco do norte, que é gelado, que é frio e que transforma as terras com dificuldade para o plantio. Né? Eles tinham mais pastoreio, mais animais. E eles então têm terras mais férteis. Tem o atrativo do Império Romano, né? Que são cidades, que são estradas, que é uma organização que atrai eles. E tem também a fuga dos hunos. Aí está uma questão interessante. Os hunos é o mais importante desses povos durante essas invasões. Os hunos, a origem deles é incerta, né? Alguns historiadores vão dizer que os chineses, aliás, os historiadores chineses disseram que construíram as muralhas para impedir invasões dos hunos. Né? Você tem meio certeza disso, mas eles vêm da Mongólia, provavelmente. São povos muito belicosos, né? Povos guerreiros. Eles vivem sobre cavalos, eles são nômades. Mais tarde eles se fixam um pouquinho, mas eles são nômades. Vivem em carroças e cavalos, mulheres e crianças em carroças, homens todos combatentes em cavalos. Eles não têm agricultura, eles não criam, eles pilham, eles saqueiam. Eu costumo compará-los a uma onda de gafanhotos, né? Uma nuvem de gafanhotos. Eles vão para aquele local, consomem tudo que tem ali, escravos, alimento, enfim, tudo, água. E depois, quando os gêneros diminuem ou escasseiam, eles vão-se embora para outro lugar, invadem, e assim eles vão. E eles são milhares, é difícil combater. Eles são muito guerreiros, gente. Muito. Então, os primeiros povos que têm contato com eles são os germânicos, os germanos. E os visigodos e ostrogodos, eles acabam fugindo dos hunos. E a única forma de fugir de Huno é invadir o território romano. E aí as invasões que já vinham acontecendo há algum tempo, elas passam a ser muito mais rápidas. E aí violentas. Porque esses povos, quando vão invadir pressionados pelos hunos, eles invadem invadindo com força, muitas vezes com violência. Os hunos invadem o território grego e o território romano, a Península Itálica, são convencidos pelo Papa e por autoridades romanas, tanto na Grécia primeiro, depois em Roma, a não destruir nada. Eles cobram para isso. Né? Eles, olha, Átila, que é o grande rei huno, nós vamos invadir, tá? Mas não invade, né? Veja bem e tal. Então eles cobram tributos. Não, se tu me der isso, aquilo e aquele outro, nós não invadimos, nós acampamos por aqui e depois então vamos embora. E eles fazem uma espécie de acordo, né? Invadem de alguma forma, mas sem violência. Esses povos bárbaros todos que invadem o Império Romano, eles vão se assentar em toda a região. Europa Ocidental, norte da África, com os vândalos, toda a Península Itálica, e vão criar reinos bárbaros. Então eram povos bárbaros, vão criar reinos bárbaros. Os francos eu esqueci, francos que vão dar origem à França, né? E esses reinos bárbaros, no futuro serão os países. Então, povos bárbaros, reinos bárbaros, países. É essa a gênese desses países, pelo menos do ocidente da Europa. O Oriente Europeu, a parte leste, se mantém unida, unificada. O que era o Império Romano do Oriente vai se transformar em Império Bizantino. Claro que vai mudar as características, porque com o tempo, né, nós teremos o feudalismo também na Europa, muda todas as relações como eram durante o Império Romano e mudam muito. E esse feudalismo que a gente vai ver em outro vídeo, ele vai se dar a partir de uma união, uma intersecção, né, um ajuntamento da cultura bárbara com a cultura romana.
E esse é um sinal de um novo tempo. E no ano 476, esse ano precisa saber, 476, o Império Romano vai ser invadido pelos Érulos e vai acabar. O Império Romano do Ocidente. O Império do Oriente permanece, né, como Império Bizantino. E as características mudam todas. Claro que tudo isso que os romanos construíram em centenas de anos, essa cultura toda, a própria língua latina que nós falamos, né, é um exemplo da herança romana que chega até nós. Isso não se perde. Mas o evento das invasões bárbaras vai transformar aquela Roma que a gente conheceu, não mais em uma Roma, né, mas no período feudal. E para concluir, como que eram esses bárbaros, né? Eram povos militaristas, dominavam muito a metalurgia para fazer armas, escudos, ferramentas de trabalho. Eram povos que viviam em aldeias, em vilas, eles não tinham cidades, uma constituição, né, como a romana. As leis eram todas orais, né? Eles nem tinham escrita, inclusive. Eles não tinham escrita. Por isso até é um pouco difícil entender eles, né? A gente tem que passar uma régua para nivelá-los, mas eles não eram tão iguais, não. A religião era animista, né? Uma religião que acreditavam em elementos da natureza, né? Deus estava presente em tudo, os deuses, né? Porque aí os animais eram deuses, as árvores deuses, o vento, a lua, o sol, a chuva, né? Tudo tinha alma, tinha deuses, essa força espiritual conjunta, né? Que emanava dos elementos da terra e que, em conjunto com o ser humano, faziam todas essas relações. Portanto, essa cultura bárbara, a cultura romana, vai dar origem ao feudalismo e mais tarde aos países europeus como nós conhecemos. Falei que o vídeo era rápido, tá? Resta agradecer a presença até aqui. Não se esqueça de inscrever, compartilhar o vídeo. Compartilha aí, vai estar nas redes sociais também, né? As redes sociais do canal estão aqui embaixo. Deixa o seu comentário, compartilha, curte o vídeo. E a gente se encontra num próximo vídeo para aprender um pouquinho mais de história. Muito obrigado.